Você é bom de briga? Esse trecho que a gente vai ver hoje de Tiago, capítulo 4, verso 1 a 12, diz que o discípulo de Jesus é ruim de briga. Todo discípulo de Jesus é péssimo em briga. Todo aquele que quer se tornar um cristão praticante, ele é ruim de briga. Tiago capítulo 4, nessa nossa caminhada sobre procura-se cristão praticante, o capítulo 3, basicamente, a semana passada, o pastor Felipe pregou, e ele está de férias, ele está essa semana e a semana que vem de férias, depois ele volta, que pelo menos mande a neta de volta, não precisa voltar, não, a neta, saudade desde terça-feira, né? E o capítulo 3 que a gente viu a semana passada, ele é justamente aquilo que nós chamamos na teologia de dobradiça do livro. É uma espécie de uma dobradiça, que ela faz a junção da primeira parte do livro para a segunda parte, quando a gente pode, desobedecendo um pouco a gramática portuguesa, o estilo literário português, onde na maioria das vezes o clímax do livro está no fim do livro. Em Tiago parece que o clímax do livro está no meio do livro, onde Tiago vai dizer sobre o contraste, a semana passada, entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. E a grande tese em Tiago é ser dirigido pela sabedoria do alto. Quando a gente é dirigido pela sabedoria do alto, a gente é ruim de briga. Mas quando a gente é dirigido pela sabedoria terrena, a gente é bom de briga. E esse é o contraste que ele vai fazer agora no capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Tanto é que no capítulo 4, no verso 1, ele começa dizendo a seguinte frase, ele começa dizendo o seguinte texto. Coloca pra gente, Bruna, por favor. Ele diz o seguinte, se você puder ler comigo, por favor, leia, vamos lá. Onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, não vem as paixões que guerreiam dentro de vocês. Tiago está dizendo o seguinte para aqueles irmãos, lembra que são irmãos dispersos, são irmãos que foram perseguidos, são irmãos que estão passando por dificuldade, e logo depois que ele fala sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, o último versículo do capítulo 3, ele vai dizer sobre aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Ele acaba de dizer isso, ele já começa o capítulo 4 dizendo o seguinte, de onde vêm as brigas que tem no meio de vocês? De onde vêm as confusões que tem no meio de vocês? E ele é bem enfático, o irmão de Jesus, que ele diz, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? E agora ele vai dizer, não vem das paixões que guerreiam aonde? Dentro de nós. O problema é dentro de nós. O problema não é no outro. O problema não é só no sistema. O problema é o meu e o seu coração, o nosso coração. Uma pesquisa rápida no ChatGPT, coloca lá, por que casais brigam? E tem umas razões, tem lá, acho que era 9 ou 12 razões, só as 3 primeiras. E ele vai responder rapidinho lá. Primeiro, problemas de comunicação. Eu falo Lé, você entende Cré. E por aí vai afora, tá? Todo mundo entende o que eu estou dizendo. Segundo, por questões financeiras. Terceiro, divisão de tarefas domésticas. Eu adorei essa confusão do detergente. Né? Lá em casa a gente não usa minuano. A divisão de tarefas. E a questão, o problema é você. O problema é o seu jeito. O problema é que você é igual a sua mãe. O problema é que você é igual ao seu pai. O problema é que você é descontrolado igual a sua família. O problema sempre é o outro. Mas Tiago vai dizer, a grande tese, que a raiz dos conflitos não são gerados apenas por circunstâncias externas,
mas pela disposição do meu e do seu coração. E Tiago começa dizendo quais são as causas do conflito nessa série de Tiago. E ele começa o versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões. Essa expressão paixão é justamente a expressão que vem a palavra hedonista, a busca desenfreada pelo prazer. Esses desejos egoístas que Tiago está dizendo, desejo de ter a qualquer custo, desejo de ser a qualquer custo, desejo de sentir a qualquer custo. Há um tempo atrás, eu estava vendo um livro que chama Happygracia, sobre essa cultura da felicidade, como que a cultura da felicidade tem controlado as nossas vidas, essa verdadeira ditadura da felicidade. Nunca falou-se tanto em felicidade, nunca se gastou tanto dinheiro na busca da felicidade e nunca a gente teve uma geração tão infeliz. Tão infeliz. Eu não vou continuar casado porque o meu casamento não me faz feliz. Aonde está na Bíblia que a razão última do casamento é a busca pela felicidade? Por isso que Tiago vai dizer, entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, quais são as nossas escolhas. E nesse texto, a ditadura da felicidade, ele diz como que o homem tem buscado incessantemente a felicidade, como a nossa geração é tão infeliz. Esse foco excessivo em si mesmo, esse vício em prazer e bem-estar. E essa geração, a minha e a de vocês também, sobre essa intolerância à insatisfação. Se você está duvidando do que eu estou dizendo, vai no shopping e vê como que as crianças estão tratando os pais nas vitrines. E Tiago vai continuar dizendo, ele diz que a causa dos nossos conflitos não é o outro. E a grande tese de Tiago agora, nesse primeiro ponto, é que a causa dos nossos conflitos tem um nome. E isso se chama orgulho. Orgulho. O nosso desejo desenfreado por felicidade atropelando as pessoas, isso tem a ver com o calcanhar de Aquiles das nossas brigas. E as nossas brigas, nós brigamos porque nós somos, Tiago está dizendo que nós somos orgulhosos. E você pode dizer assim, mas eu não sou orgulhoso. Deixa eu aliviar para você. A começar de mim. Eu estou falando com vocês, todos nós somos orgulhosos. Não é você, somos nós. Nós temos orgulho no nosso DNA. E Tiago está dizendo justamente isso. Os nossos desejos egoístas. Desejos egoístas. Tem uma música do Frank Sinatra, My Way. E é muito interessante essa música do Sinatra. Porque ele vai dizer assim... E agora? Acho que todo mundo conhece essa música, né? Eu não vou cantar aqui porque eu reprovei no teste. E diz assim, e agora? O fim está próximo. E então eu encaro o último ato. Meu amigo, vou falar claramente, vou expor o meu caso do qual eu estou. Então eu vou começar a falar aqui, mas na música eu já quero dizer, eu estou certo. Eu estou certo. E ele continua, ele vai dizer o seguinte, eu vivi uma vida completa, eu viajei por toda e qualquer estrada, e mais, muito mais que isso, eu fiz tudo my way. Eu fiz do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E ele continua, ele diz o seguinte, pode colocar, por favor? Pois, o que é o homem? O que ele realmente possui? Se não tiver, então ele não tem nada. Para dizer aquilo que verdadeiramente sente, e não as palavras de alguém que se curva. O registro mostra que receberam alguns golpes, e eu fiz isso my way. Sempre do meu jeito. Se você puder voltar 3 projeções atrás. Isso.
eu acho. Agora eu me perdi. Agora espírito de enganação. Eu estou na igreja, o papel está aqui, a tela está ali. Volta. Volta para trás. Isso, deixa aí. A causa dos nossos conflitos são orgulho. Ele vai dizer, de onde vêm as guerras e contendas que há entre? Vem porque a gente quer fazer a coisa do nosso? É o nosso jeito. É do jeito que eu quero. É na hora que eu quero. É da forma que eu quero. E ele vai continuar. Agora você pula lá as músicas do Frank Sinatra. Porque eu falei sobre o Frank Sinatra e eu quero agora comunicar com os mais tradicionais também. Mas tem um hino no Cantor Cristão que fala um pouquinho sobre algo que a gente pode combater o nosso orgulho. Porque Tiago vai dizer assim, a raiz da confusão que tem entre vocês são os desejos desenfreados dentro do seu coração. Vocês oram e vocês não recebem, verso 2. Vocês oram e vocês não recebem, porque vocês pedem o quê? Para os seus próprios prazeres. Essa é a questão. Tem um hino muito antigo do Cantor Cristão que diz assim, a grande maioria das pessoas conhece esse hino como Em Jesus Amigo Temos, tá bom? Mas o tema desse hino é o grande amigo, que diz assim, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, ele manda que levemos. Tiago vai dizer no verso 2, que o grande problema, que nós somos orgulhosos, e isso é evidenciado na nossa vida fraca de oração. Porque enquanto mais a gente ora, menos orgulhoso nós, e a gente não recebe porque a gente pede mal. Porque a gente pede mal, porque a gente não ora e o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. E aí esse hino vai dizer o seguinte, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz! A gente é bom de briga, porque a gente ora pouco. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos. A gente quer resolver no nosso braço, a gente quer resolver no nosso orgulho. Sabe por quê? A gente quer ganhar briga. E sabe por que a gente quer ganhar briga? Porque a gente é orgulhoso. Eu e você somos orgulhosos. E aí esse hino vai dizer, sabe por que a gente sofre? Porque a gente investe pouco tempo em oração. E aí a gente pede mal. Por que a gente pede mal? Porque a gente pede para satisfazer os nossos próprios desejos. Tim Keller vai dizer o seguinte, vamos dizer isso junto aí se for possível. Vamos lá? Se pediríamos o quê? Exatamente. Então a gente murmura, a gente reclama de tudo e de todos, nada está bom, ninguém está certo, só a gente está certo. Tiago vai continuar dizendo, e agora ele diz sobre a causa do conflito, que é o orgulho. Tiago agora vai ser um tanto não político com esses irmãos, e ele vai começar falando uma palavra bem pesada para eles no verso 4, ele vai dizer, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. As evidências de um coração orgulhoso aqui, Tiago vai dizer que são desejos egoístas, mas também a falta de oração. Mas Tiago agora vai dizer que um dos problemas que nós temos do orgulho são ídolos do nosso coração. São ídolos do nosso coração. Olha o que o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer. Se você puder ler comigo, por favor, leia e marque esse versículo na sua Bíblia, por favor. Ele disse, o meu cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O profeta Jeremias está dizendo que o povo de Deus cometeu dois crimes com o seu orgulho. E o que eles fizeram? Eles abandonaram a Deus, que era a fonte de água viva,
e cavaram as suas próprias. Eles cavam seus próprios cisternas, para se alimentar, mas aquilo não alimenta. E ele está dizendo, só que isso são cisternas rachadas, que não retém. Então, nunca está satisfeito. Nunca está bom. Sempre tem uma reclamação. E Jeremias está dizendo, eles abandonaram a Deus e criaram substitutos para Deus. E Tiago vai dizer que essa essência da idolatria não é apenas amar algo errado, mas é trocar a fonte por uma cisterna rachada. E vamos trazer o Tim Keller de novo para uma fala sobre ídolos. Sabe por quê? Vamos assumir algumas culpas aqui. A gente é muito bom para falar que outras religiões são idólatras. A gente é muito bom para isso. A gente fala, fulano adora imagem, fulano faz isso. Mas deixa eu dizer para você, idolatria não é só adorar imagens. Tim Keller vai dizer o seguinte sobre idolatria, ele vai dizer o seguinte, pode colocar, por favor? Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade. Para a sua felicidade, sentido na vida ou a sua? Alguns ídolos que pode ter no meu e no seu coração, no nosso coração. Por exemplo, a carreira profissional pode ser uma idolatria para nós. Carreira profissional pode ser uma idolatria. E deixa eu dar um parênteses aqui, porque eu não quero ofender ninguém. E eu vou até botar o óculos para enxergar a sua reação. Porque eu quero ver quem gosta de mim e quem não gosta. Isso é uma idolatria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algumas mulheres aqui na igreja que numa determinada fase da vida optaram em não trabalhar, ficar em casa. E elas se sentem culpadas. Porque quando eu cresci na igreja, a mulher que trabalhava fora era mal vista. Hoje, a mulher que fica em casa para cuidar dos filhos é mal vista. Já percebeu, Pedro? Percebeu, Pedro? Percebeu? Mulheres, olhe para mim. Faça o que Deus mandou você fazer, sem precisar ter vergonha. Amém? Amém? Não, vocês não entenderam, eu vou voltar de novo. Não é vergonha mulheres optarem por ficar em casa e tomar conta dos filhos até os filhos crescerem. Isso não é vergonha. Isso é uma bênção. Amém? Amém. Entenderam? Não quero que você brigue comigo. Depois a gente pode conversar biblicamente. Como a gente não tem o direito também de criticar quem optou em ir para o mercado de trabalho. Está entendendo? Crente não é bom de briga. Crente é ruim de briga. Mas o que eu quero dizer é que o que o Senhor falou para você, siga o que o Senhor falou para você. Há uma crônica na filosofia grega chamada Crônica de Homero. A Crônica de Homero é bastante interessante porque na crônica, eu vou resumir isso aqui bem rapidinho, na crônica ele precisava atravessar um canal e tinha navios em volta do canal com lindas mulheres que tocavam flautas que seduziam Homero. E Homero não ia conseguir chegar no objetivo que ele tinha que chegar para poder salvar a sua vida. E diz que no barco de Homero tinha ceras para colocar no ouvido. E Homero tinha que encher o seu ouvido de cera para não ouvir o canto das sereias, das flautas em volta e perder o objetivo. Algumas vezes na sua vida, mulheres, bote cera no seu ouvido. Desculpa a expressão. Porque você tem um objetivo. Você tem que chegar no seu objetivo. E vai ter um monte de gente com flauta, querendo dar pitaco, querendo decidir a sua vida. E você precisa colocar cera e você precisa concentrar e ouvir a voz de quem? De Deus. Não é errado nem certo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: você não precisa ter vergonha de se posicionar diante de algo que Deus falou para você. Amém? Feche parênteses. Homens, agora não precisa ser polido. Agora não precisa ser polido.
Você toma jeito. Você podia cooperar. Você está entendendo? Olha que absurdo que a gente chegou da igreja evangélica. Tem curso para o homem aprender a ser homem. Você já imaginou? Olha o ponto que a gente chegou. Curso que tu paga e paga muito e sai com a roupa suja para aprender a ser? Vira homem, querido. Vira homem. Paz, para o homem não precisa ser tão polido. Você entendeu o que eu quis dizer? Se você achou ruim comigo, fala com a turma que treina sábado de manhã. Eles me protegem. Pais, olhe para mim. Você não precisa pedir licença para os seus filhos para exercer a sua autoridade. Deus já deu autoridade. A autoridade sobre os seus filhos não é a escola, não é o governo, não é o pastor. A autoridade sobre os seus filhos é você. Amém? Amém? É você. Você é a autoridade que Deus colocou sobre os seus filhos. Cuidado. Cuidado com algumas coisas que tem por aí. Um dia, há muito tempo atrás, eu fui visitar uma família. Há muito tempo atrás, no século passado. E eu percebi que eu cheguei na casa, a criança escondeu. E eu brinco com criança, eu gosto de criança. E a criança escondeu, a criança não chegava perto de mim e tudo. Depois eu fui descobrir que a criança tinha medo, porque quando ela desobedecia, o pai virava para ele e falava assim: vou chamar? Você é autoridade sobre seus filhos. Amém? São ídolos. Segurança financeira. Eu não estou dizendo que é errado ter segurança financeira. Você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro, você precisa ter segurança financeira. Mas eu estou dizendo que algumas vezes isso se torna uma idolatria na nossa vida. Bens materiais, aparência física, perfil e aprovação nas redes sociais, família, cônjuge, ou talvez um pet querido, se torna um ídolo para a gente. Sucesso acadêmico, relacionamentos, reconhecimento diante de outros, status. 1 de João capítulo 2, verso 15 e 16, na NVT, eu vou ler na NVT aqui, diz o seguinte: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Olha lá, 1 de João, próximo, por favor. Não amem este mundo, vamos lá, me ajude, por favor. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso. Opa, a NVT vai dizer: o mundo oferece o quê? O intenso desejo por? Faz sentido isso para você? Você já percebeu como que na internet todo mundo é magro, bronzeado e feliz? Esse desejo enorme por prazer físico. Um ano atrás, por pressão, eu fui para uma academia. Eu aguentei 3 meses. Você ia fazer um exercício, tinha alguém lá, assim na frente do espelho. Quando não fazia assim. Isso é a minha experiência, não precisa ser a sua experiência. Cada um tem a sua experiência. E uma vez eu fui perguntar para o instrutor: como é que eu faço isso? Pô, tio, você não sabe? Tio. A gente tem alguns templos. Eu não estou dizendo que cuidar do corpo não é errado. Você precisa cuidar do corpo. E eu tenho que cuidar do corpo, porque eu tive infarto. Eu não tenho opção de não cuidar do corpo. Eu faço a minha caminhada todo dia. Eu faço o meu reforço muscular pré-terceira idade. Faço tudo o que tem que fazer. Essas coisas tem que fazer. Mas o que eu estou dizendo é uma idolatria ao corpo que a nossa geração vive. Sabe por quê? Porque a gente tem que fingir para as pessoas que a gente está bem. A gente precisa se apresentar legal diante das pessoas. E João já está dizendo isso. Esse intenso desejo por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos.
esse desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. E ele está dizendo, isso não provém de quem? Mas do mundo, do sistema. E sabe qual é o problema? Que alguns de nós vamos ouvir isso, vamos embora, e a gente vai continuar correndo atrás disso, e a gente vai viver a vida inteira insatisfeita, porque o único que pode nos satisfazer é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a sociedade está nos formando. Abraão foi chamado por Deus, a Bíblia diz. E quando Abraão sai da sua casa, da sua parentela, lá em Gênesis 12, vai os parentes com ele. E um dos parentes que vai com ele chama Ló. Toda a família tem um cunhado que vive na aba dos outros. Na Bíblia é Ló. E Ló vai. E Abraão foi um cara que ficou muito rico, mas muito rico. E Ló, na aba dele, ficou muito rico também. E aí chegou um determinado período da vida deles que eles não conseguiam ficar no mesmo perímetro. Porque era muita riqueza, muitos bens. E aí houve uma conversa com eles, houve uma briga entre eles. E falaram um para o outro, escolha para onde você vai e cada um toca a sua vida. Ló olhou para as campinas de Moabe. E logo ali na frente tinha duas cidadezinhas bastante interessantes para aqueles que amam o mundo. Sodoma e Gomorra. E aí eles foram para lá. E Ló foi criando a sua família naquele sistema, exatamente como João está dizendo aqui, o prazer físico, o desejo intenso por tudo e o orgulho por nossas. E ali eles foram crescendo. O Charles Spurgeon tem uma ilustração que ele diz assim, é como a rã na chaleira. E ele conta a história de que se você pegar uma chaleira e colocar uma água fria e colocar uma rã dentro e colocar no fogo e for aquecer na água aos poucos, a rã não vai perceber, daqui a pouco a água esquentou e a rã vai morrer. Mas se você deixar a chaleira quente e jogar a rã lá dentro, o que vai acontecer? Alguns de nós, a nossa água está esquentando e a gente está morrendo aos poucos. E a gente não percebeu ainda que a gente está levando a nossa família para Sodoma e Gomorra, como Ló levou a família dele. E sabe o que aconteceu? Num determinado período, aquela conversa de Abraão com Deus, Deus falou, vou destruir esse povo. E aí Abraão fala, mas se tiver tantas pessoas em Sodoma, e aí naquela conversa de Deus com Abraão, resolveram poupar. E quando foi destruir, ele sai de lá, o que a mulher de Ló faz? Olha para trás e vira uma estátua de sal. E aí eles foram para uma caverna ali perto, o texto vai dizer. E ali sabe o que as filhas de Ló faz? Embebedam o seu pai e com medo de não ter descendência, tem relação sexual com seu pai e nascem filhos de Ló com as suas filhas, incesto. E dois desses filhos, um se chama Edom e outro Moabe. E se você ler a história bíblica, os edonitas e os moabitas foram, junto com os filisteus, foram os povos que mais perseguiram o povo de Deus na história. Sabe por quê? Porque um pai, ele preferiu para os seus filhos o prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações, ao invés de buscar a presença de Deus e satisfazer em Deus. O resultado disso, sabe qual foi? O povo de Deus no Antigo Testamento teve um inimigo, dois inimigos que os perseguiram o tempo inteiro. E você sabe onde pai tinha relação sexual com os filhos? Em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, isso era legalizado. Isso era muito pelo contrário, isso era incentivado. Aonde as filhas de Ló aprenderam a ter relação com seu pai? Aonde? E quem levou as filhas de Ló para Sodoma e Gomorra? Ló, o próprio pai. Desejos intensos. Desejos intensos. Que Deus nos livre disso, amém? Amém? Que Deus nos livre de criar os nossos filhos nessa cultura. C.S. Lewis, eu queria citar o C.S. Lewis, como sempre faço aos domingos, sempre quando posso, diz o seguinte: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, enquanto desprezamos a alegria infinita que Deus nos oferece. E ele continua dizendo: somos como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia na favela,
porque não consegue imaginar o que significa receber um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. É isso que ele está dizendo. Qual é a cura? E aí eu vou rapidinho aqui encerrar com os irmãos. Qual é a resposta para isso? A cura para os nossos conflitos. Tiago é muito enfático, ele diz o seguinte, no capítulo 4, no versículo 6, se você puder ler comigo, vai me ajudar bastante. Ele diz o seguinte, mas... graça maior. Não é só graça, mas graça maior. Quem é ruim de briga, Deus concede para essas pessoas o quê? Graça maior. Creia nisso. Quem olha para Sodoma e diz o seguinte, ali eu vou ganhar muito dinheiro, mas não é bom para os meus filhos. Ali parece que o mercado é bom, mas a cultura daquele local vai ser ruim para minha família. Vamos para esse lado aqui. Hoje, se você chegar em Israel, um dos grandes nomes de Israel é Ló ou Abraão? Abraão. Sabedoria do alto. E ele continua dizendo o seguinte, mas ele concede graça maior àqueles que creem, àqueles que seguem isso. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus, ele se opõe. Quem que se opõe aos orgulhosos? O próprio Deus. Mas ele dá muita graça aos humildes. C.S. Lewis vai continuar e vai dizer o seguinte, a verdadeira humildade não é pensar menos em si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Pensar menos em si mesmo. 5 aplicações de como a gente se torna humilde e podemos nos tornar pessoas ruins de briga. Primeira, verso 7. Renda-se à vontade de Deus. Portanto, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Entenda que os planos de Deus são melhores. Opte em ouvir a voz de Deus. E sabe o que isso significa? Significa, olha para mim, presta atenção, que alguns negócios por aí não vai dar para você fazer. Talvez, olhe para mim, presta atenção, talvez você vai ganhar menos dinheiro do que alguém que faz coisas... Estão entendendo? E aí você vai ter que decidir quem que cuida de você. Se é Deus ou se é sistema do mundo. Porque eu e você cantamos hoje, nós vivemos por fé. Não vivemos pelo que? E quando a gente é fiel a Deus, Deus cuida da gente, amém? Amém? Você precisa crer nisso. Submeta-se a Deus. Diz, Senhor, quais são os seus planos para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Uma das coisas que a gente viu agora cedo, é muito claro para a gente, que a gente entende que a gente precisa se render a Deus. A gente precisa se render a Deus. A primeira coisa é se render a Deus. Renda-se à vontade de Deus, o que a gente está dizendo. A oração do Pai Nosso vai dizer o seguinte, coloque lá por favor. A oração do Pai Nosso vai dizer o seguinte. Pode colocar? Tá tudo bem, Bruna? Beleza? Vamos lá. Venha o teu, seja feito, assim na terra. Deixa eu dizer para você aqui, eu vou confessar um pecado aqui, de vez em quando eu vivo assim, venha o meu reino. Você é assim? Não, só eu, né? Só eu que sou pecador, né? Venha o meu reino. Venha o meu reino. Seja feita a minha vontade. A oração do Pai Nosso está dizendo, venha o teu reino. Seja feito. Olha o que Colossenses vai dizer. Permita que a paz de Cristo faça o que com você? Governe o seu coração. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver o quê? E aí você precisa ser o quê? Sempre o quê? Agradecido. Agradecido. Sejam agradecidos. O pastor Kenner Terra, ele diz uma frase muito interessante, diz o seguinte: quando amamos a Deus, vencemos o monstro que habita e nos tornamos o quê? Menos perigoso. O pastor Carlos McCord, ele tem uma frase que ele diz assim: vocês me chamam de fofo, mas eu sou muito perigoso. O Kenner Terra está replicando isso,
E ele diz o seguinte, e isso a gente precisa gravar: quando amamos a Deus, vencemos o monstro que habita e nos tornamos menos perigosos. Nos tornamos menos perigosos. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Segundo lugar, quando a gente se submete a Deus, a gente permanece alerta ao diabo. Portanto, submeta-se a Deus, e quando a gente se submete a Deus para quebrar o nosso orgulho, a gente resiste a quem? Então, ele está dizendo aqui, não é para você enfrentar o diabo. Não é para você ir atrás do diabo. Ele está dizendo que quando a gente se submete a Deus e faz a vontade de Deus, automaticamente a gente resiste a quem? Ao diabo. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. O que eu faço, que Deus mandou eu fazer, eu faço na presença de Cristo, e quando eu faço na presença de Cristo, Satanás não tem sobre nós o quê? Vantagem. Vantagem sobre nós. Renda-se à vontade de Deus, permaneça alerta ao diabo. Mas terceiro lugar, Tiago vai dizer, cultive a amizade com Deus. Verso 8 vai dizer o seguinte, se você quiser ler comigo, por favor, vamos lá. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limem as mãos, e vocês, têm a mente dividida, purifiquem o coração. A estratégia de Satanás é nos seduzir, nos afastar de Deus e causar divisão entre nós. E agora Tiago vai dizer o seguinte, cultive a amizade com Deus. Como? Aproxime-se de Deus, e Ele vai fazer o que com você? Ele vai aproximar de quem? De você. Aproxime-se de Deus, e Deus vai fazer o quê? Vai aproximar de você. Você já conversou com alguém muito famoso? Já sentou com alguém muito famoso? Uma vez eu fui num restaurante com um cara muito famoso. E aí todo mundo vinha tirar foto com ele, não sei o que, das antigas. E eu era muito novo. Eu me senti o cara. Porque eu estava perto do cara que era. E ele estava do meu lado, ele conversava comigo, a gente foi no mesmo carro. O garçom, quando cumprimentou, ele me cumprimentou também. Eu me senti Neymar a vingança. Eu não estou falando desse tipo de gente. O Criador do universo, Isaías vai dizer assim que Deus mede a circunferência da terra na palma da sua mão. Você vê os astronautas que foram até a Lua, e lá na Lua, um dos astronautas, ele vai ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, olhando a criação de Deus. Quem criou isso tudo diz assim, aproxime-se de mim e eu vou aproximar de vocês. Isaías 40 vai dizer que Deus pega toda a água do universo na concha da sua mão. Esse cara que mede, desculpa a expressão que eu usei, esse cara que mede a circunferência da terra na palma da sua mão e pega toda a água do planeta na concha da sua mão, ele diz assim para você, para mim e para você que somos orgulhosos, ele vai dizer assim, aproxime-se de mim que eu vou aproximar. Agora sabe detalhe? Que é mais maravilhoso? Ele resolveu vir habitar dentro de uma pessoa que é orgulhosa, eu. Agora deixa eu te dizer, essa pessoa, ela está presente aqui nessa manhã. Aproxime-se de mim que eu vou aproximar. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente quebra o orgulho. Isaías capítulo 5, Isaías está dizendo assim, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Ele está julgando as pessoas. Quando chega no capítulo 6, ele entra na presença de Deus, ele fala o quê? Ai de mim. Enquanto mais perto de Deus, mais humilde a gente vive. Enquanto mais longe de Deus, mais orgulhoso a gente vive. Enquanto mais longe de Deus, mais pecado a gente vê na vida dos outros. Enquanto mais perto de Deus, mais pecado a gente vê na nossa vida. Aproxime-se de Deus e Deus vai aproximar de você. Mas não só isso, cultivar a amizade com Deus,
O quarto diz, arrependa-se sinceramente. Verso 8 vai dizer, vamos ler comigo, vamos lá, por favor? Pecadores façam o quê? Limpam as mãos. Deixa eu contar uma experiência para você que eu faço, eu tento fazer isso todo dia. Eu tenho feito isso para mim não esquecer. De manhã, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho um papel de rascunho, eu tento lembrar das minhas infrações. E eu cito as minhas infrações em oração para Deus pedindo perdão. Dá para entender isso? Dá para entender? Sabe por quê? Eu não posso, como cristão, ter a mente dividida. Eu não posso. Essa é a minha luta. Eu não posso ter a mente dividida diante de Deus. Então, para eu não esquecer, porque eu cresci em igreja que eu fazia o seguinte, todo culto de ceia eu tinha que lembrar dos meus pecados, porque o pastor da minha igreja dizia o seguinte, na ceia Deus revela o pecado das pessoas. E aí era um desespero para lembrar os pecados. E aí a gente faz a oração clássica de Batista, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu disse, eu não posso acumular isso. Eu não posso. Todo dia nos meus papéis. Deixa eu dizer, eu rasgo depois o papel, tá? Porque Miqueias diz assim, Deus pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E 2 de Jefferson 2:1 diz o seguinte, e colocou uma plaquinha, proibido pescar. Ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Eu preciso confessar a Deus, eu preciso fazer isso. Quinto e último, e aí a gente encerra, Tiago vai dizer o seguinte, para a gente ser humilde, a gente precisa fazer uma coisa também, Tiago vai dizer, arrepender-se sinceramente, e os outros pontos que colocamos, mas ele diz o seguinte, pare de falar mal dos outros. Ele diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal, é a ordem que ele dá. Não falem mal uns dos outros. O Tim Keller vai dizer o seguinte, se sou amado devido à graça, como posso me sentir? O último lá, por favor. Se sou amado devido à graça, como posso? Sabe por quê? Quando a gente fala mal dos outros, na verdade, sabe o que a gente está fazendo? Eu sou melhor? Sou melhor que você. E o orgulhoso, ele se sente melhor que os outros. Ele se sente melhor que os outros. Ele se sente muito melhor que os outros. E o Keller vai dizer o seguinte, se sou amado devido à graça, como posso me sentir? Superior. Eu queria fazer um desafio com vocês, que a grande tese de Tiago no verso 10, o último slide, ele vai dizer que, pode colocar por favor? Ele vai dizer o seguinte, humilhe-se. A gente usa esse versículo, sabe para quê? Nós que é do Corinthians. Os humilhados serão? E a gente fala isso para os outros, sabe quando? Quando alguém não faz o que a gente quer. Quando alguém não canta na nossa cartilha. Sabe o que agrada a Deus? Desculpe o que eu vou dizer, não quero ofender ninguém. Não é quem sabe teologia. Não é quem canta muito bem, não é quem fala muito bem. O que agrada o coração de Deus são pessoas que são humildes. Pessoas que são ruins de briga. Isso agrada o coração de Deus. Eu queria fazer um desafio para você nessa manhã. Resolva ser ruim de briga, amém? Resolva ser ruim de briga. Resolva perder algumas brigas. Deixa Deus quebrar o orgulho que tem no meu e no seu coração, no nosso coração. Eu disse no início aqui, eu e você somos orgulhosos. No jardim do Éden, isso aconteceu. Lembra o que acontece? Obrigado. No jardim do Éden isso aconteceu. Senhor, sabe por que eu comi do fruto proibido? Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Não assumi responsabilidade. Imagine na sua casa,
dentro da sua casa, se todo mundo resolver ser ruim de briga, sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais briga. Imagine se lá no seu trabalho todo mundo resolver ser ruim de briga, sabe o que vai acontecer? Você vai ter prazer. Você vai ter prazer de trabalhar. Não vai precisar mudar a escala 6x1. Você vai ter prazer de trabalhar. Sabe o que vai acontecer na igreja, em alguns ministérios, se a gente resolver ser ruim de briga? A gente vai ter prazer de servir na igreja, amém? Então eu queria orar com você. Queria que você fechasse seus olhos, de maneira bem simples, que a gente pedisse assim para Deus: Deus, me ajude a ser ruim de briga. Paulo disse no final da vida dele assim: combati o bom combate. Lá na sua casa, teu inimigo não é tua mulher, teu inimigo não é teu marido. Satanás está trabalhando na nossa mente para tentar colocar a gente um contra o outro. E Paulo vai dizer: não ignore os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. E Paulo diz assim, no texto que a gente leu: eu vou perdoar o que precisa ser perdoado. Sabe um dos grandes exercícios que os humildes fazem? Eles não guardam rancor. Eles assumem o prejuízo porque sabem que aquilo não é prejuízo, aquilo é graça do Senhor sobre a vida dele, e no devido tempo Deus vai cuidar deles. Você carrega rancor de alguém que te ofendeu, que falou mal de você, que te deu prejuízo financeiro? Hoje diz assim: Senhor, eu quero riscar isso da minha mente, eu quero riscar isso da minha agenda. Eu quero viver livre, porque Deus concede graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Que Deus nos ajude a ser uma comunidade de gente ruim de briga. Peça isso para Deus, porque só Deus é capaz de virar isso na sua vida. Que o nosso lar possa ser uma casa de paz. Que a nossa comunidade possa ser uma comunidade de paz. Que os nossos relacionamentos possam ser relacionamentos de paz. De gente que busca a sabedoria do alto. É assim que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.